excelentíssimo companheiro Gabriel Boric, presidente da República do Chile, por meio de quem cumprimento toda a delegação chilena, meu caro Gustavo Petro, presidente da República da Colômbia, por meio de quem cumprimento toda a delegação da Colômbia, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS, meu querido Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, por meio de quem cumprimento toda a delegação brasileira, minha querida companheira Janja, companheiros ministros, companheiros embaixadores, companheiros parlamentares, presente nessa quarta cumbre de China-CELAC. Agradeço o convite para participar desta reunião que coroa o trabalho da presidência hondurenha e marca o início auspicioso para a presidência colombiana. Como muitos lembraram hoje, o Fórum CELAC China comemora seu 10º aniversário este ano. Ao longo dessa década, os laços entre a América Latina e o Caribe e a China se fortaleceram. A China já é o segundo maior parceiro comercial da CELAC e um dos mais importantes investidores diretos na região. Recursos oriundos de instituições financeiras chinesas superam créditos oferecidos pelo Banco Mundial ou pelo BID. A parceria com a China é um elemento dinâmico para a economia regional. A demanda chinesa foi um dos propulsores do crescimento que experimentamos no início do século. Obtivemos avanços expressivos na redução da pobreza e na desigualdade. Foi nesse momento que finalmente olhamos para o nosso entorno e nos unimos para criar a Unasul e a CELAC. Durante a pandemia da Covid-19, vacinas e insumos chineses nos ajudaram a proteger nossas populações. Só com maior articulação entre nós, conseguiremos aproveitar ao máximo o potencial de cooperação sino-latino-americana e caribenha. Isso fica evidente, sobretudo na área de infraestrutura. O apoio chinês é decisivo para tirar do papel rodovias, ferrovias, portos e linhas de transmissão. Mas a viabilidade econômica desses projetos depende da capacidade de coordenação de nossos países para conferir a essas iniciativas escala regional. A desarticulação da Unasul, que procuramos reverter, deixou uma enorme lacuna no planejamento conjunto. Não precisamos apenas de corredores de exportação, mas de rotas que sejam vetores de desenvolvimento e união. Por séculos, recursos extraídos da América Latina e do Caribe enriqueceram outras partes do mundo. Temos a chance de fazer diferente. O ciclo das commodities dos últimos anos contribuiu para elevar a posição da região na economia global. Mas situações de crise mostram que a prosperidade de longo prazo requer trocas equilibradas e economias diversificadas. Sempre existiram distorções no comércio internacional, especialmente no intercâmbio de produtos agrícolas, cujo tratamento nunca avançou de forma satisfatória na OMC. A imposição de tarifas arbitrárias só agrava essa situação. Para construir um futuro compartilhado, é necessário reduzir as assimetrias entre os países. É imprescindível que a colaboração entre a CELAC e a China contribua para fortalecer a indústria e a inovação na região. A revolução digital não pode criar um novo abismo tecnológico entre nações. O desenvolvimento da inteligência artificial não deve ser um privilégio de poucos. Uma transição justa para uma economia de baixo carbono também exige amplo acesso a tecnologias de energia limpa.
A América Latina e o Caribe e a China podem mostrar ao mundo que é possível conter a mudança do clima sem abdicar do crescimento econômico e da justiça social. A COP30, na Amazônia, no estado do Pará, na cidade de Belém, no coração da Amazônia, almeja ser um ponto de virada na implementação dos compromissos climáticos estabelecidos, estabelecendo a confiança em soluções coletivas. A solução para a crise do multilateralismo não é abandoná-lo, mas sim aperfeiçoá-lo. A América Latina e o Caribe podem contribuir, elegendo a primeira mulher secretária-geral da ONU e honrando, assim, o legado da Conferência de Pequim sobre os direitos das mulheres. A governança global já não espelha a diversidade que habita a Terra. Esse anacronismo tem impedido que se cumpra o propósito de evitar o flagelo da guerra inscrito na Carta das Nações Unidas. Nossa região não deseja ser palco de disputas hegemônicas. Há mais de uma década, a CELAC declarou a América Latina e o Caribe como zona de paz. Não queremos repetir a história e encenar uma nova Guerra Fria. Nossa vocação é ser um dos eixos de uma ordem multipolar na qual o Sul global esteja devidamente representado. O Fórum CELAC-China foi o primeiro mecanismo de interlocução externa da América Latina e do Caribe com um país em desenvolvimento. Eu espero que sigamos trilhando os novos caminhos com o mesmo pioneirismo pelos próximos 10 anos. Meus amigos e minhas amigas, ao terminar a minha fala, eu queria fazer um alerta a todos os companheiros da América Latina. O futuro da América Latina depende do nosso comportamento, da análise justa do que aconteceu no século XX, onde nós avançamos e onde nós retrocedemos, para que a gente compreenda de uma vez por todas: não há saída para nenhum país individualmente. Nós temos 500 anos de histórias que provam isso. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram, junto conosco, construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. É importante que a gente compreenda: não depende de ninguém, não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia, depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. Um abraço. No último dia da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, o clima era de comemoração. Foram 4 dias de debates, troca de experiências, uma construção coletiva da sociedade, setor privado e governo, em que foram aprovadas 100 propostas para orientar a política nacional sobre mudança do clima. A participação popular, ela legitimiza, esse documento, desde que ele consiga, de fato, convergir o pensamento das pessoas numa realidade. Para que não seja somente um documento escrito e divulgado, mas que, de fato, ele venha a ser praticado. Fabrício, liderança indígena Pataxó, no sul da Bahia, no território Caramuru, um dos maiores do Brasil, celebra a oportunidade de trazer reivindicações da comunidade para o centro dos debates ambientais. Um marco importante, que eu falei durante as reuniões que a gente tem aqui também, dentro da conferência, sobre a fala da nossa ministra Marina Silva. Na abertura ela falou que não se executa políticas públicas ambientais
ambientais sem ouvir o povo, né? Sem ser uma construção coletiva. Então a Conferência Nacional, para mim, é um marco nesse sentido. Após 11 anos, nós estamos aqui juntos, todos os povos, de mãos dadas, discutindo a questão ambiental do nosso país e a emergência climática. Povos indígenas e de comunidades tradicionais foram 1/3 dos participantes. 64% foram pessoas negras e mais de 50% foram mulheres, justamente os mais vulneráveis nas emergências e desastres ambientais. O Brasil, sob a liderança do presidente Lula e a da ministra Marina da Silva, defende uma urgência climática em ações coletivas e globais para defender os desafios das mudanças climáticas, consciente de que justiça social deve andar de mãos dadas com a conservação e a preservação do meio ambiente. Sem o meio ambiente não há cultura. A cultura emana das comunidades e territórios que habitamos. Ela é a expressão viva do nosso povo e, portanto, deve ser protegida e valorizada também. Na etapa final da conferência, os delegados escolheram, entre as 100 propostas aprovadas, as 10 consideradas mais prioritárias e urgentes para o enfrentamento da emergência climática no Brasil. Entre elas, a criação de um Programa Nacional de Justiça Climática e também a destinação de pelo menos 5% do orçamento dos entes federados para a implementação de uma política nacional do meio ambiente. A ciência está no seu papel de dizer a realidade para os tomadores de decisão. Nesse caso, os países e empresas e o setor financeiro. Nós sabemos que 80% das emissões são feitas pelos países, os 20 países do G20. Também 80% dos recursos financeiros e tecnológicos estão na mão desses países. Se esses países tomarem uma decisão de fazer o dever de casa, a gente consegue um processo de aceleração e reversão. Mas para isso é preciso financiamento climático e fazer a implementação do que já foi decidido, de forma justa e planejada, para que não aconteça nenhum tipo de injustiça, sejam elas com pessoas, com países ou regiões. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira o fim do amparo que protege temporariamente os afegãos de serem deportados, por considerar que a segurança no país governado pelos talibãs aumentou. O Afeganistão enfrenta problemas econômicos graves desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto de 2021, além de, segundo a ONU, vivenciar a segunda pior crise humanitária do mundo, depois do Sudão. 1/3 da população, ou cerca de 15 milhões de pessoas, sofre de fome e 1 em cada 4 jovens está desempregado, uma crise que pode se agravar devido ao anúncio da suspensão da ajuda dos Estados Unidos, feito em janeiro. Segundo a secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem, o status de proteção temporária do Afeganistão expira em 20 de maio e o cancelamento vai entrar em vigor em 12 de julho. Ela acredita que a situação da segurança melhorou e que a economia do país se encontra em processo de estabilização, ressaltando que há beneficiários que foram investigados por fraude e por ameaçarem a segurança pública nacional. O status de proteção temporária protege contra a deportação e garante o direito de trabalhar. Ele é concedido a estrangeiros que não podem retornar em segurança para os seus países por motivo de guerra, desastre natural ou outra condição extraordinária. Segundo a ONG Afghan Invec, cerca de 11 mil afegãos estão amparados pelo chamado TPS nos Estados Unidos. Desde que retornou à Casa Branca, o presidente americano Donald Trump tomou medidas para eliminar o TPS de cidadãos de vários países, entre eles Haiti e Venezuela. A Petrobras registrou um forte aumento de seus lucros no primeiro trimestre de 2025, devido em parte a um aumento da produção. O lucro líquido da petrolífera brasileira foi de 6 bilhões de dólares, ou 34 bilhões de reais, nos 3 primeiros meses do ano, um aumento de 48,5% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a Petrobras, o desempenho financeiro foi favorecido pelo aumento da produção total de petróleo e gás natural, de 5,4% em comparação com o trimestre anterior, em 2,77 milhões de barris de petróleo equivalente por dia. Outro fator favorável foi a apreciação de 7% do real perante o dólar.
O futuro da capacidade de produção da Petrobras se tornou um tema sensível. Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo, quando o país alcançou 15,9 bilhões em reservas comprovadas em 2023. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é favorável a avançar na exploração da margem equatorial, próxima da foz do rio Amazonas, no norte do país, com o argumento de que a transição energética necessita de enormes receitas para o seu financiamento. Mas o megaprojeto petrolífero, que espera por uma licença ambiental, é criticado por organizações ambientalistas. Agora, na próxima terça-feira, a gente parte para poder avisar as pessoas que alguma vez tiveram um desconto em sua folha de pagamento. Algum desconto associativo. Isso não quer dizer que esse desconto seja irregular. Pode ser que ele tenha autorizado. E é só para você ficar alerta que no dia seguinte, na quarta-feira, estará aberto um sistema para que você possa, eventualmente, questionar esse desconto, se você entender indevido. O contra-cheque do nosso aposentado e pensionista pode ter diversas rubricas de desconto, mas o que está sendo tratado aqui é o desconto associativo, o que foi objeto da operação policial, o que o INSS está criando essa rotina de ressarcimento é para descontos associativos irregulares. O que é o desconto associativo? É quando alguma associação, ela fala que você é vinculado a ela, que você se associou a ela, e ali ela informa que você autorizou para que o desconto da sua mensalidade seja descontado em folha. Importante que somente pelo meu INSS, o INSS vai te notificar, e se você não tiver acesso ao aplicativo, você pode utilizar o seu telefone para ligar no 135. O contato é direto com você, não precisa de intermediário. Ninguém fala em nome do INSS, ninguém fala pelo INSS com você. Quanto à forma de ação, logo que ele clicar na questão do ressarcimento, na questão das associações, vai aparecer para ele quais são os vínculos que ele teve eventualmente desconto, para ele informar se ele reconhece ou não. Ele não reconhecendo, não precisa juntar qualquer documento, o INSS vai cobrar para você, para que a instituição que informou que ele é seu associado, para que junte a documentação comprobatória, qual seja o vínculo com a associação, a autorização para desconto e cópia do documento. Se ele não juntar esse documento, ele tem 15 dias úteis para poder fazer o pagamento. Rede Manchete, você em primeiro lugar. E este foi o Jornal da Manchete. Uma boa noite e até amanhã.